Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Nós continuamos a estudar o 16º capítulo do livro, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estudaremos agora a parábola dos talentos, correspondente ao subitem 4 deste capítulo 16. Ela é composta por uma passagem do Novo Testamento. Nessa passagem do Novo Testamento, nós encontraremos alguns ensinamentos que vamos resumir agora. A parábola ensina que somos servidores de Deus e usufrutuários dos bens materiais. Sendo assim, esses bens devem ser bem utilizados, bem empregados, na medida de nossas capacidades, para que eles rendam em nossas mãos pela força do nosso trabalho e da nossa inteligência, sempre lembrando da necessidade de fazer isso com a consciência de estar a serviço de Deus, não em favor próprio. É assim que enriquecemos diante do Senhor, que nos confiará bens muito mais preciosos do que os bens terrenos. Através dessa conduta com as coisas materiais, é que conquistamos os bens espirituais. Que o resumo da parábola dos talentos, acreditamos, é em acordo com o contexto do capítulo que nós estamos estudando. Agora vamos pensar um pouquinho naquela ideia de continuidade que nós temos explorado durante os nossos estudos. Lembramos que anteriormente, nesse capítulo, nós aprendemos o desapego e aprendemos também o combate à avareza, a nossa própria avareza. Aprendemos também a obediência a Deus durante o uso da riqueza, e que tudo isso acarreta em conquista de bens espirituais. Então, nessa primeira parte dos estudos do capítulo, nós podemos pensar que estávamos aprendendo como tratar bem a minha relação com a riqueza terrena para o meu próprio proveito, diante das leis divinas, né? Como eu uso a riqueza para o meu próprio bem, de modo correto. Aqui nós estamos introduzindo mais uma linha, né, de pensamento em relação à ideia de continuidade. Lembremos, na sequência nós estudamos a seguinte situação. Nós aprendemos que deveríamos levar em consideração o bom uso da riqueza no que diz respeito ao bem-estar alheio. Aprendemos, né, o bom uso da riqueza levando em consideração o bem-estar do outro. Como posso ajudar o outro fazendo uso da minha riqueza? Então aqui é minha riqueza para o bem-estar do próximo. Então, olha a ideia de continuidade aqui, né? Primeiro, como eu uso bem a minha riqueza para mim mesmo, conquistando com ela bens espirituais. Como eu uso bem a minha riqueza em relação ao próximo, levando a ele aquilo de que ele necessita. Agora, com a parábola dos talentos, o bom uso da riqueza que Deus me confiou na minha relação com o Pai, na minha relação com Deus. Isso é, o que Deus espera de mim quando me confia a riqueza. E assim a gente fecha uma parte importante do capítulo, que é a apresentação dos princípios que estão contidos já no Evangelho, no Novo Testamento, a respeito do uso da riqueza no que diz, nesse contexto que nós estudamos do capítulo, em como usar a riqueza servindo a Deus. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. No entanto, isso não me impede de ser uma pessoa rica, de ter bens materiais. Eu posso ter os bens materiais e mesmo assim continuar sendo um servidor de Deus. Essa é a ideia principal que vai ser terminar de ser apresentada aqui com a parábola dos talentos. E depois virão os comentários de Kardec a respeito de tudo isso que a gente estudou até agora nesse capítulo. Então vamos, a partir de agora, à parábola dos talentos e vamos procurar aqui os ensinamentos que nós temos identificado. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente.
Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Então a gente vai ler a parábola, né, dentro do contexto do capítulo, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. E para entender uma parábola de Jesus, a gente tem que lembrar sempre que a parábola quer ensinar coisas a respeito do plano espiritual. No caso aqui, como que eu vou usar a minha riqueza? Servindo a Deus, servindo ao Senhor. Então, o Senhor, Deus, né, age como um homem. Então Jesus está comparando aqui Deus a um homem que foi viajar e que confiou a seus servos uma parte dos seus bens, né, uma parte do seu dinheiro. Deus é comparado a alguém que deixa seus bens confiados a outros. A gente está aqui lembrando, né? Sempre lembrando que é uma parábola. Nós estamos tratando de uma parábola. E as cores que Jesus apresenta sempre são fortes, né? Que tipo de senhor deixa seus bens para os seus servidores para que eles ajam de acordo com sua capacidade? Fazendo aquilo que eles, com livre, né, com liberdade absoluta para usar aqueles bens da forma como eles quiserem. Conhecendo profundamente a sua capacidade para fazer isso, então. Né? É claro que, se a gente levar em consideração um senhor aqui da terra, né, um amo, um homem que tem servos, dificilmente a gente encontra essa conduta. Mas levando em consideração que é Deus que está sendo colocado aqui na parábola por Jesus, aí a gente passa a entender um pouco melhor essa circunstância, né? Bom, se Deus é o amo, é o Senhor, nós, cada um de nós aqui, somos os servidores de Deus que estão aí de posse de algumas coisas que Deus nos confiou aqui, enquanto estamos na nossa encarnação terrena, de posse de alguns bens materiais. Só para a gente ter uma ideia do que está sendo tratado aqui por Jesus, eu disse que a parábola tinha cores fortes, né? Tinha exemplos muito fortes, às vezes até estranhos para quem sabe do que Jesus está falando. Olha só, esse senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. A parábola é clara, né? Negociou com aquele dinheiro. A ideia então aqui é o seguinte, o talento era na época de Jesus uma unidade monetária. Então, era um dinheiro, né? Uma das unidades monetárias mais utilizadas na época, inclusive. E estudos que buscam informações boas a respeito daquela época dizem que um talento era equivalente a mais ou menos 15 anos de trabalho, de salário, né, para um trabalhador comum. Um talento valia mais ou menos 15 anos de salário de um trabalhador comum, eu repito. Então esse senhor dá 5 talentos a um de seus servos. 5 talentos para 15 anos, cada talento valia 15 anos. 5 talentos equivalem a 75 anos de salário de um trabalhador comum. 2 talentos equivalem a 30 anos de salário. Um talento, como a gente já viu, 15 anos. Então, só para a gente ter uma ideia do que Jesus está dizendo aqui, né? Muito dinheiro que esse senhor deixou aos cuidados de seus servos. Né? Interessante que ele faz isso conhecendo a capacidade de seus servidores e dá a cada um de acordo com essa capacidade. A capacidade de, aqui a gente vai ver, de multiplicar e de conquistar coisas melhores, como a gente vai ver no decorrer da parábola. Né? Então, e outra situação que é apresentada aqui, logo nesse começo, os que mais receberam dobraram o que receberam. O que recebeu 5, ganhou outros 5, transformou esses 5 em 10. O que recebeu 2, transformou esses 2 em 4. Mas um deles enterrou e não usou o talento, o dinheiro, né? E aí no finalzinho desse trecho, nós dividimos a parábola em 3 partes. Aqui no finalzinho dessa parte, o Senhor volta depois de um longo tempo e cobra seus servidores, chamou seus servos a prestar contas. Então, nessa primeira parte da parábola, nós temos a apresentação dos fatos, as atitudes, né? A atitude do Senhor, a atitude de Deus e a atitude dos servos.
Como dissemos, uma possível interpretação aqui desse longo tempo é a nossa encarnação, né? Os bens materiais que estão ao nosso dispor, à nossa disposição durante a nossa encarnação. Então vamos à segunda parte da parábola, né? Separação nossa, né? Ela está em um texto só no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa segunda parte que vai seguir apresentando, agora que já foram apresentados os elementos da parábola, aqui agora o desenrolar, o desenvolver da história, né? Então o Senhor chega para prestar contas, veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo, o Senhor, né? Deus, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. A sequência do texto traz a mesma situação com aquele que recebeu aqui, olha, 2 talentos. Ele apresenta os 2 talentos que Deus deu a ele, ou que o Senhor deu a ele na parábola, né? E mais 2 que ele ganhou. E o amo responde a ele a mesma coisa que respondeu ao outro. Bom e fiel servidor, foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. E aí então vem o terceiro servo, que recebeu apenas 1 talento, e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, como temia o Senhor, né? Escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. Então, durante essa prestação de contas que a gente está assistindo aqui, que a gente está vendo acontecer na parábola, cada um apresenta o resultado de suas atitudes, de seu trabalho. Como a gente pode ver, o uso adequado do talento acabou por multiplicá-lo. O uso adequado, né, do dinheiro acabou por multiplicá-lo. E assim também é, claro, com nossos dons espirituais. Aqui a gente já pode perceber que há, né, uma intenção, né, da parábola de falar um pouquinho dos nossos bens espirituais, embora ela seja muito clara na distinção aqui entre os dois. O talento é o dinheiro, como a gente viu lá atrás. Embora utilizemos hoje essa palavra, né, talento, quando a gente diz uma pessoa tem muito talento para música, ela tem muitos recursos, muitos dons para a música, né? Algo valioso em si em relação à música. A gente usa a palavra talento hoje com esse significado, né? Mas a parábola ela é clara. O dinheiro é o talento. Então, o uso adequado do dinheiro acabou por multiplicá-lo. Essa é uma regra aqui mesmo do plano material, né? Aquele que utiliza bem consegue multiplicá-lo. Mas essa pessoa precisa ter algo em si para multiplicar esse talento, que são os seus dons espirituais. Que para a gente diferenciar uma coisa da outra, a gente vai usar essas duas nomenclaturas, né? Esses dois modos de tratar das duas coisas. O talento aqui na parábola é o dinheiro, e os nossos dons espirituais são dons espirituais. Servidor bom e fiel, aqui os dons espirituais. Aqui a riqueza espiritual, o servidor é bom e é fiel. Então aqui aparece pela primeira vez na parábola a contraposição ou a comparação, ou se a gente quiser, a distinção entre os dons espirituais e os dons materiais. E o fato, né, aquele que serve a Deus enquanto usa a riqueza, a usa de acordo com a vontade de Deus. Tem a confiança e o reconhecimento do Senhor que diz a ele, servo bom e fiel. E depois Deus oferece a ele outros bens. Aqui é a ideia, né? Usou bem as coisas materiais, conquista bens espirituais. Uma ideia que a gente já viu no capítulo, né? E a ideia também é, de certa forma, forte aqui nesse começo, nessa segunda parte da parábola, né? Vejamos um pouquinho, ó. Deus vai dizer a ele, foste fiel em pouca coisa, então confiar-te-ei muitas outras. Você foi fiel no pouco, então vou te dar muito, vou te dar muitas outras coisas. E aí a gente pode parar e pensar um pouquinho, né? A gente acabou de estabelecer agora há pouco que 5 talentos equivalem a 75 anos de salário
de um trabalhador comum para aquela época. E esse servo foi fiel com isso. Isso é pouca coisa? 75 anos de salário de um trabalhador comum é pouca coisa? É claro que para a visão terrena não é pouca coisa, é muita coisa, né? Mas no contexto da parábola agora, né? Voltamos para o contexto da parábola. Para o contexto da parábola é pouca coisa? Sim, é pouca coisa. É pouca coisa porque está sendo comparado à riqueza espiritual que Deus oferece e que tem as suas próprias características, não é? Então, olha só, 75 anos de trabalho, 75 anos de salário, melhor dizendo, de um trabalhador comum, está sendo comparado a uma coisa aqui muito, muito valiosa: compartilhar da alegria de Deus e de receber dele a confiança e outras coisas. Os bens espirituais que, inclusive, não se desgastam com o tempo. O bem espiritual que é, de fato, posse daquela pessoa que o conquista. O contrário dos bens materiais, do dinheiro, que um dia a desencarnação vem, a gente volta ao plano espiritual e as coisas materiais ficam aqui. Os bens espirituais são muito mais valiosos, porque eles significam avanço moral e intelectual, que são posse do espírito que trabalha com eles. Aqui a gente aprende a fazer uma análise melhor e conhecer melhor o verdadeiro valor das coisas materiais. As coisas materiais que, portanto, têm valor muito menor do que as riquezas espirituais. Qualquer riqueza material é muito pequena diante das riquezas espirituais, inclusive porque as riquezas espirituais são para sempre e as materiais são corridas com o tempo. Então, foste fiel em pouca coisa. Então, é a ideia que a gente queria mostrar de que o bom uso das coisas materiais traz dons espirituais. Uma outra coisa interessante da gente notar é que a parábola mostra a fidelidade e a bondade desses servos, porque, imagina, né, um servo com essas quantidades de dinheiro, ele coloca o dinheiro para ser usado, dobra o dinheiro e não fica com o lucro. Quando o Senhor volta, ele já não tinha mais 75 anos de salário, ele tinha 150 anos de salário. E ele poderia, em se tratando de um senhor terreno, né, de um amo aqui da terra, ele poderia perfeitamente dizer: olha, eu ganhei mais 4, o Senhor me deu 5, eu ganhei 4, ficar com 1 para ele. Ou pensar que os 5 que ele ganhou seriam dele, mas ele não faz isso, ele não fica com o lucro. Ele devolve ao Senhor tudo. Só depois vem a ordem de Deus dele receber outras coisas, do amo, né, de receber outras coisas. Então isso é estar a serviço de Deus na posse da riqueza. Ele está consciente de que o dinheiro que ele tem não é dele. Ele é usufrutuário. Ele está ciente disso. E que, portanto, aquilo que multiplica nas suas mãos também não é dele. Pertence a Deus. E quando Deus cobra a conta, ele devolve tudo. Por isso ele é bom. E por isso ele é fiel. 2 dons essenciais na nossa relação com Deus na administração da riqueza. Bondade e fidelidade. É isso que vai orientar a posse da nossa riqueza aqui na Terra. Então a gente tem aqui também a ideia de um período de trabalho em favor do Senhor, e não de nós mesmos. Quando nós estamos trabalhando com as riquezas terrenas, trabalhamos essas riquezas a serviço de Deus e não a serviço de nós mesmos, do nosso luxo, da nossa vaidade e assim por diante, né? Então esses servos são bons e fiéis porque eles usam a riqueza material corretamente, obedecendo a Deus e recebendo depois os bens maiores, né? Bom, mas acontece que nós temos aqui também a atitude do servo que enterrou o dinheiro. E aí a gente vai ver que ele não usou, ou no caso, não usou, enterrou o talento, né, e não usou. A riqueza material que ele tinha, ele enterrou. E aqui a gente pode perceber que existe um significado para a nossa encarnação aqui também, né? É usar a riqueza. Qual que é o significado? O significado é o seguinte: usar a riqueza material apenas em proveito próprio. É isso que faz esse homem que enterra o talento. Mas por que ele usa em proveito próprio se na parábola ele enterrou?
Parece que ele não usou, né? Bom, vamos analisar o contexto da parábola. Enquanto os outros dois viram confiança e bondade em Deus, que lhes deu recursos, né? E usaram esses recursos porque viam um Deus bom, justo, viam um Deus confiante neles. O que o outro viu em Deus para enterrar o talento, né? Ele diz para Deus que Deus é severo, que colhe onde não plantou e colhe, né, onde nada puseste. Deus para ele é um Deus severo. Ele tem medo de Deus, por isso ele esconde o talento aqui na terra. Então, ele restitui depois apenas o que Deus deu a ele, né? Ele foi guiado pelo medo, e o medo de ser punido. Então, o que ele faz para não ser punido, ele esconde o talento. Não produziu, nem para si mesmo, nesse caso, né, de esconder o talento aqui na parábola. Mas aquele que quer se proteger está vendo apenas o bem próprio. E por isso ele usou o talento apenas em proveito próprio. A única intenção dele era, bom, o pensamento poderia ser mais ou menos assim, né? Estamos tratando com hipóteses agora, né? Bom, como ele pune, se eu usar mal, eu vou ser punido. Se eu usar bem, eu vou ter que devolver tudo de qualquer jeito, mesmo aquilo que eu consegui dobrar, como fizeram os outros. Então eu escondo, tenho a certeza de não ser punido, fico bem. Ele vê apenas a si mesmo, né? Então, não produz, devolve apenas o que recebeu. Bem, então usa apenas em proveito próprio o talento. Pensa apenas em si. Agora, vamos encerrando essa parte, né? Essa segunda parte da parábola, percebendo que o capítulo trata da relação humana com a riqueza. E aqui, dessa passagem da parábola, a gente pode tirar ainda mais uma consequência, né? Aquele que tem riqueza espiritual multiplica todos os seus bens, que são os dois servos que receberam muito dinheiro e dobraram, né? Por que eles dobraram? Porque eles têm dons espirituais, bondade e fidelidade, pelo menos, no mínimo, isso eles têm. Além de facilidade em lidar com o dinheiro, né? Aquele que tem riqueza espiritual, dons espirituais, portanto, multiplica todos os seus bens. Ele tem bondade e fidelidade e Deus dará a ele muitos outros bens espirituais, confiando a ele muitas outras coisas. Aquele que não possui dons espirituais, nada produz. Aqui, mais uma consequência que a gente tira dessa passagem da parábola, né? Então, esse trecho exclusivamente que a gente viu, apresenta a prestação de contas e essa prestação de contas privilegia o uso dos dons espirituais, principalmente a bondade e a fidelidade, que nós identificamos aqui como aquela nossa bússola, o que deve nos orientar na nossa relação com as riquezas materiais. É assim que a gente serve a Deus, sendo fiéis a Deus e sendo bons com a nossa riqueza, né? A bondade, que envolve também tudo aquilo que a gente já estudou no capítulo, né? Abrirmos mão da avareza, estarmos atentos à necessidade do próximo e assim por diante. Vamos lá? Terceira e última parte, então, da parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. O homem, porém, lhe respondeu, Deus, né? Responde a esse homem que escondeu o seu talento. Servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então vamos lá, o Senhor volta, ouve isso desse servo, né? E como nós dizíamos, os outros dois foram bons e fiéis e por isso tinham dons espirituais. Esse não, esse foi mau e preguiçoso. Né? Não quis produzir e pensou apenas em si. Mau e preguiçoso, não viu sua relação com Deus, né?
E, de fato, aqui Deus confirma que ele ceifa, né, que ele colhe, mesmo em campos onde ele não plantou, onde ele não semeou. A princípio, né, a gente pode interpretar essa passagem, uma possível interpretação, né? Deus colhe o bem em lugares onde ele não plantou. Por exemplo, sabemos pela doutrina espírita que somos criados como espíritos simples e ignorantes, e que os dons espirituais são conquistados por nós no decorrer de múltiplas encarnações e reencarnações, né, se assim o quisermos, de acordo com o uso do nosso livre-arbítrio. A gente usa bem o nosso livre-arbítrio servindo a Deus, e então a gente conquista dons espirituais, conquista o bem em nós. E Deus, obviamente, colhe esse bem quando nos coloca em relação com outras pessoas. O bem que nós fazemos no universo é aproveitado pela lei divina. Então, essa é uma possível interpretação dessa passagem, né? Deus colhe o bem do coração humano, que é um lugar onde ele não plantou, diretamente pelo menos, né? Nós conquistamos os nossos dons espirituais. O que diz a lei de Deus, né? Se você tinha medo, né, de usar o dinheiro, deveria colocá-lo nas mãos dos banqueiros para que eu recebesse os juros. Se não era capaz de multiplicar, que pedisse ajuda. Esse é o fundo, né? Esse é o sentido, é o princípio retirado daquilo. Aquilo que a gente não é capaz de multiplicar, mas está em nossas mãos, que a gente peça ajuda a quem sabe. O dom espiritual não pode ficar parado. O talento não pode ficar enterrado. Ele precisa estar ativo para todos os homens. É por isso que existe a criação, né? Precisa estar à disposição de todos. Como o dom não pode ficar inativo, não pode ser preguiçoso, não pode ser usado para o mal, e como o talento não pode ficar enterrado, Deus diz a ele: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Quem recebe esse talento é aquele que mais multiplicou. É aquele que administrou melhor a maior quantidade. É aquele que está mais preparado para agir de acordo com o que precisa ser feito. O que tem 10 talentos recebe esse porque sabe o que fazer com grande quantia. Então, estamos falando aqui apenas de coisas materiais por enquanto, né? Porque sabe o que fazer com o talento quando receber. Por que assim? Porque esse já conquistou algo no plano do espírito. Algo que é mais valioso do que o talento. Que não lhe pode ser tirado. E que lhe dá condições de administrar não apenas a riqueza terrena, mas qualquer outra circunstância material. O servo bom e fiel administra qualquer circunstância material aqui na Terra. Não apenas esses talentos que lhe sobram às vezes, né? E tem uma outra coisa muito significativa aqui, né, nessa passagem, né? É por isso que se dá a todos os que já têm. Aqueles que já têm dons espirituais ficarão acumulados de bens. Eles são capazes de multiplicar por si mesmos os dons materiais e, com isso, sendo fiéis, terão também mais dons espirituais. Então, por isso que dar-se-á a todos os que já têm. E eles ficarão acumulados de bens. A ideia aqui é bem clara, né? Quanto àquele que nada tem, essa mais uma ideia ainda interessante, tirar-se-lhe-á mesmo aquilo que pareça ter. Outra vez aqui, né? Tira-se o que parece que ele tenha. Os bens materiais são emprestados por Deus. Nós estamos em usufruto deles. E quando não se sabe utilizar em favor de todos, esses são tirados. E esse servo mau e preguiçoso, o que acontece com ele, e inútil, né, não produz nada, é lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Como entender essa passagem, né? Lançado nas trevas exteriores. O que são as trevas exteriores? São trevas de... O mundo exterior, melhor dizendo, é um mundo de relação. É o mundo da minha relação com as coisas que me cercam, materiais mesmo, podemos pensar assim, e com as pessoas que me cercam, as coisas que estão fora de mim.
trevas exteriores. Aquilo que está dentro de mim é o meu mundo interior, o mundo dos meus dons espirituais. Agora vejamos, né? Como entender essas trevas exteriores? São as trevas de relação com as pessoas e com as coisas. Então notemos, né? Essas relações são mais difíceis quando a gente não tem talento e quando a gente não tem dom. Ora, a falta do talento é uma falta de coisas materiais. Tirou o talento e deu ao outro que sabe multiplicá-lo, né? Falta de coisa material na nossa relação com o mundo retrata a miséria. A gente sente falta, né, das coisas básicas para a nossa vida material, para a nossa vida física. Então, trevas exteriores de relação com as coisas, miséria. Agora, a falta do dom espiritual traz dificuldade de relação com as coisas materiais, como a gente viu, a gente não consegue produzir, mas traz também dificuldade de relação com as pessoas. A falta de simpatia, a falta de empatia, a falta de caridade, a falta de perdão, de tolerância, de benevolência e das virtudes que a gente já estudou no Evangelho, que são dons, riquezas espirituais, a falta dessas riquezas espirituais, entre tantas outras, né, benevolência, indulgência, todas que a doutrina espírita ensina, humildade, a falta dessas riquezas é retratada na vida de relação como solidão. Fica difícil da gente tratar com as outras pessoas. Solidão, revolta, desespero, incompreensão na relação com as outras pessoas. É uma escuridão na nossa relação com os outros. A gente não vai saber como agir. Vamos ter duras dificuldades na nossa caminhada. É como se caminhássemos no escuro. Por isso a expressão trevas exteriores. As trevas de relações com as coisas materiais e com as pessoas. E isso é uma dificuldade enorme, né? Será para essa pessoa um aprendizado muito duro, que trará para ela pranto, choro, né? E ranger de dentes. Claro, desespero, né? Tensão física mesmo, né? A todo instante da vida terrena. Essa é a consequência daquele que não fez o bom uso dos dons que Deus lhe confiou. Então a parábola termina mostrando as consequências para aquele que não serviu bem e para aquele que também serviu, que serviu bem, né, no trecho anterior. No finalzinho aqui ela termina mostrando as consequências para esse que enterrou o seu talento, que não encontrou dons espirituais para o uso dos talentos. E aqui a gente termina, então, essa nossa parte do capítulo 16 do Evangelho, que é a parábola dos talentos. E vamos concluir o nosso estudo dizendo que a parábola dos talentos é uma ótima orientação para aquele que quer entender o verdadeiro sentido da riqueza terrena e que quer utilizá-la com sabedoria. Do ponto de vista do âmbito espiritual, é claro, né? Aprendemos que devemos estar conscientes de que a riqueza terrena não nos pertence, mas o bom uso que fazemos dela nos levará à conquista de bens que serão verdadeiramente nossos, entre eles a felicidade e a perfeição. Mas isso só se consegue servindo a Deus enquanto estivermos de posse desses bens materiais. Jamais servindo ao nosso egoísmo, nem ao nosso orgulho, nem ao nosso medo, vaidade, cupidez e assim por diante. Esse caminho não nos leva a bons lugares, né? Nos leva exatamente ao contexto das trevas exteriores, né? Então que estejamos atentos às nossas grandes ou pequenas riquezas que desfrutamos aqui na Terra, para que a gente possa fazer bom uso delas na nossa relação com Deus, inclusive, né? Sempre a serviço do Pai Celestial. Meus queridos irmãos e irmãs, fica mais uma vez o nosso agradecimento pela companhia aqui nos estudos do canal. Nós fazemos votos de que esses estudos tragam a reflexão, um pouco de luz em nossas vidas, consolo, orientação, que a gente possa ter uma vida tranquila, tanto quanto possível aqui na Terra, nos preparando e conquistando aí as nossas riquezas espirituais sempre, não é? Então nós deixamos o nosso convite, continue conosco aqui nos nossos estudos do canal e, como sempre, o nosso fraterno abraço. Até logo mais!